Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Então abra suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mais uma vez, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podem tomar os seus assentos, meus irmãos. Graças a Deus, aleluias. Louvado seja Deus, aleluias. Eu li o versículo 26. Normalmente a gente lê do 23 para frente. Às vezes começamos até no 17. Mas, embora eu tenha lido no versículo 26, eu quero falar sobre a questão da lembrança. A gente tem muita coisa que traz na lembrança da gente. Eu morei numa cidade, meus irmãos, que era uma cidade que ela tinha como vizinha um outro povoado onde habitavam japoneses que vieram ao Brasil no tempo da guerra e se estabeleceram naquele local. E aqueles japoneses, eles tinham ali um costume, uma cultura, num determinado dia do ano, assim como nós brasileiros temos também um dia chamado Dia dos Finados. Eles também tinham um dia que eles tiravam para prestar lembrança aos seus entes queridos que já tinham partido. Isso é trazer a memória, isso é fazer lembrança, isso é, em memória, buscar se lembrar da pessoa que um dia havia passado na vida de tantas pessoas, no caso aí daqueles japoneses. E eu estava falando com Deus hoje à tarde: Senhor, eu quero falar com o povo, mas eu preciso falar com o povo na ceia do Senhor, coisas que façam parte da ceia do Senhor, mas coisas que venham aguçar a nossa vida espiritual e também nos trazer crescimento. Porque toda ceia a gente fala, e é uma verdade, nós estamos aqui em comunhão com Deus, não é? Nós estamos aqui porque amamos a Deus, amamos o Senhor, e principalmente porque nós entendemos a questão da morte de Cristo. Entendemos o que é esse pão, esse cálice, essa celebração, que tem como ponto principal, é claro, nós trazermos à memória o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. E todas as vezes que nós participamos, nós culminamos o versículo 26, comemos e bebemos anunciando a morte do Senhor e anunciando também a sua ressurreição e a sua vinda, porque nós anunciamos a morte do Senhor ao mesmo tempo que a Bíblia diz, até que venha. Está dizendo a Bíblia, não está mais morto, e vai retornar um dia. E vai retornar por quê e para quê? A gente já chega lá. Eu estava falando dos japoneses, e volto aos japoneses agora. Os irmãos sabem, meus irmãos, que a cultura japonesa é uma cultura que as pessoas são muito educadas, não é? Eles cumprem as suas coisas culturais de uma forma muito certinha. E nesse dia que eles traziam a memória, que eles faziam memória dos seus mortos, eles iam até o cemitério, onde estavam os restos mortais dos seus entes queridos, e ali alguns deles levavam comida. Não sei se alguém conhece um pouco dessa cultura japonesa, não eram todos, mas alguns levavam comida. Eles passavam às vezes um bom tempo do dia ou do dia anterior, fazendo as comidas que eles gostam, não é? Fazendo às vezes os seus doces, fazendo às vezes o seu tipo de bala, de coisa de comer, não é? E eles depositavam então no túmulo dos seus entes aquele alimento. E nós, fazendo parte da molecada, né, da meninada, nós também íamos lá no cemitério. Não que nós fôssemos honrar ou prestar uma homenagem a um japonês que estava lá, porque nós nem conhecíamos eles. Mas nós íamos mesmo porque a gente só ficava, eu era muito pequenininho, né? Mas os mais velhos que eu só ficava aguardando quando os japoneses chegavam e falavam lá, que queria dizer, agora vocês podem pegar e podem comer. Ah, mas a meninada avançava mesmo. Eu só ia por causa das balas, os doces de feijão, porque eu não estava fazendo memória de nenhuma pessoa que estava ali, porque eu não conhecia a pessoa que estava ali. Mas os japoneses estavam ali, alguns faziam as suas, não sei se orações, muitos deles não falavam nem português, e eles estavam fazendo memória dos seus entes queridos.
Assim como nós estamos aqui hoje para fazer memória de Cristo. Só que nós, diferente daqueles japoneses, nós não podemos ir a um cemitério, achar um túmulo e falar, vamos fazer memória de Cristo porque Ele está nesse túmulo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós não podemos ir a um cemitério e fazer um monte de comida, fazer lá pão sírio, habibs, sei lá, quibe, qualquer coisa aí, e falar, não, isso aqui é porque nós estamos fazendo memória de Jesus Cristo que morreu por... Não, porque Jesus Cristo não está naquele sepulcro, não está em sepulcro algum. Então nós não temos um endereço físico de Jesus Cristo para ir lá e prestar esse tipo de homenagem, prestar esse tipo de memória. Eu disse a vocês que lá nos japoneses, eu ia mais interessado mesmo em comer as comidas lá, doces, faziam uns doces gostosos, mas por não conhecer quem estava naquela tumba, eu não tinha nenhum tipo de sentimento, eu não tinha nenhum tipo de coisa que pudesse trazer a mim nenhum tipo de lembrança, que pudesse trazer a mim nenhum tipo de memória. E eu cheguei à conclusão, meus irmãos, tenho certeza que pelo Espírito de Deus, que nós temos condições de fazer algo que tem talvez o mesmo significado, mas de forma diferente. Nós estamos aqui hoje trazendo à memória o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente não tem conhecimento do que representa Jesus Cristo para nós, a gente faz como eu fazia no túmulo dos japoneses. A gente não tem sentimento algum. A gente vem, pega um pedacinho de pão, a gente pega o cálicezinho, a gente come, mas não há sentimento. Parece mais um ritual do que necessariamente um dia de memória, um dia de lembrança, um dia que nós estamos celebrando tanta coisa, um dia que nós estamos celebrando a vida, a morte e a ressurreição daquele que um dia sofreu todas as penalidades impostas pelo pecado que não era dele, mas o pecado que era nosso. E pelo Espírito de Deus, meus irmãos, eu digo a vocês, quando nós não conhecemos, nós não podemos trazer a memória. Eu não posso trazer a lembrança de alguém que eu não conheço. E nós estamos aqui hoje, o Senhor Jesus fala, tomai e comei o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Depois esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em o quê? Aí eu pergunto a você, você tem conhecimento do Salvador o suficiente para fazer memória dele? Porque se você não tem conhecimento do Senhor a ponto de poder trazer à memória a sua pessoa, o seu sacrifício, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta, então eu sou obrigado a dizer que hoje você veio aqui ao cemitério dos japoneses. Você veio comer simplesmente porque você não conhece aquele que você deveria estar fazendo memória dele. E tem muita gente que infelizmente faz isso. Tem muita gente que infelizmente come por comer, bebe o cálice por beber, mas falta a essas pessoas o sentimento profundo de amor por uma pessoa que se entregou por essa pessoa, talvez por você que está aqui. Quando toma a ceia, de uma forma mecânica, robótica, pega o pão, nem mastiga direito, já engole logo, tipo, vem logo o cálice que eu tenho compromisso daqui a pouco. Igualzinho nós no cemitério dos japoneses. E eu pergunto a você, você está na presença de Deus hoje ou você está no cemitério dos japoneses? Quando nós prestamos memória, com sentimento e respeito por uma pessoa, nós estamos dizendo a essa pessoa o tanto que nós a amamos, o tanto que nós a respeitamos. E como é que nós podemos fazer para demonstrar esse conhecimento que vai se transformar num sentimento, não simplesmente numa emoção, mas num sentimento verdadeiro, que quando você tocar no corpo e no sangue do Senhor Jesus, nesse pão e nesse cálice, você vai se sentir tocado pelo Senhor de tal forma, que eu duvido que você conseguirá resistir às lágrimas. Eu duvido. É interessante, meus irmãos, aqui no Brasil é dia 2 de novembro, As pessoas prestam homenagem àqueles que foram, tal. Algumas pessoas, mas bom, de qualquer maneira, eu não animaria os irmãos, no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, a fazer memória do Senhor, ou se lembrar dele só no dia da ceia. É claro que no dia da ceia nós meditamos com mais profundidade, mas nós temos que nos lembrar dele todos os dias e buscar conhecê-lo muito mais a cada dia que passa, a cada hora que passa. E como é que nós podemos conhecê-lo?
Vocês sabiam, meus irmãos, que não se pode amar sem conhecer? Quando nós passamos pelo período de conhecimento de uma pessoa, é o que nós chamamos do período de namoro. Se nós amamos essa pessoa, nós vamos conhecê-la e vamos gostar e amar essa pessoa, mesmo sabendo que ela possui defeitos, mesmo sabendo que ela também, em alguma coisa, não tem o mesmo pensamento que a gente. Quando as pessoas não se conhecem e se casam, simplesmente pelo impulso da paixão, essa pessoa certamente entrará nos dados estatísticos dos divórcios que acontecem no mundo inteiro, porque se casou sem conhecer. E não se pode amar se não conhecer. Se você não conhece a pessoa, não diga que você a ama, porque você só ama uma pessoa depois que você a conhece completamente. Como nós vamos amar a Jesus Cristo se nós não o conhecemos? Como nós vamos fazer uma memória de uma forma com respeito, com amor, com carinho, com esperança, se nós não conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo? Quando eu li para vocês o versículo: anunciais a morte do Senhor até que venha, eu quero que vocês saibam que o versículo está falando uma coisa importante, profunda, interessante, que todos vocês têm a obrigação de conhecer. Venha, mas como assim? Venha, volte, mas por quê? Para quê? Os músicos conhecem a Jesus? Sabem por que ele vai voltar? Os obreiros conhecem? Sabem por que ele vai voltar? A igreja conhece? Sabe por que ele vai voltar? Quando a Bíblia fala fazer isso em memória de mim, fica até interessante, porque a palavra em memória nos remete a alguém que faleceu e basicamente não ressuscitou, mas na verdade nós estamos fazendo memória do que ele representou, do que ele representa e representará, tendo morrido, mas estando vivo. Coisas que o mundo não pode entender, coisas que estão ocultas aos sábios e entendidos, mas estão reveladas a você, igreja noiva do Senhor, igreja que tem de estar preparada para o encontro triunfal com o Senhor, igreja que tem que estar com as suas vestimentas branquinhas para o dia das bodas do Cordeiro. Ceia do Senhor ou cemitério japonês? É você quem decide. Para mim é a ceia do Senhor. Para você eu não sei, é você quem sabe. É você que tem que examinar a sua própria vida. É você que tem que examinar como é que você tem se comportado para honrar aquele que aguarda você com as vestimentas brancas. As suas vestimentas estão brancas? Se por alguma razão não estão, a própria palavra de Deus diz que nós podemos ser lavados. Se a nossa vestimenta está como a escarlata, nós podemos ser purificados e ficar como brancos, vestimentas branqueadas como a branca lã. Mas isso é um processo que passa pelo arrependimento, passa por deixarmos o erro, nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Como estão as suas vestimentas? Estão branquinhas? O que há de vir virá e não tardará. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, agradeceu, compartilhou: comam do meu corpo, façam isso em memória de mim. O cálice, a mesma coisa: tomem do meu sangue neste cálice, também em memória de mim. Porque todas as vezes, quando nós falamos porquê, nós estamos explicando a razão. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Igreja, nós amamos o noivo, e nós, igreja, somos a noiva. Temos de ter o conhecimento suficiente para dizer: eu amo o Senhor Jesus, e como igreja estou preparado para ir para as bodas do Cordeiro, onde eu serei parte da igreja noiva, e o Senhor Jesus o noivo da igreja, para que seja realizada as bodas do Cordeiro. Tenho conhecimento suficiente para honrar o Senhor com as minhas atitudes diante de qualquer tipo de circunstância, e conheço o Senhor o suficiente para fazer memória dele. Porque se não conhecemos, mais uma vez repito, se nós não conhecemos, não dá para fazer memória. Alguém conhece aquele japonês, o sashimi? Quem conhece ele aí, o sashimi? Ninguém conhece. Estou inventando esse nome, até colocando o nome de uma comida. Não dá para fazer memória dele, porque nós nem sabemos quem é ele. Mas nós podemos fazer memória de pessoas que nós conhecemos, pessoas que partiram, deixaram lembranças boas. E nesse caso de hoje, devemos estar fazendo memória do Senhor. E todos os dias, na verdade, nós não podemos nos esquecer do Senhor, porque no dia que nos esquecermos dele por algum minutinho,
vai ser exatamente o momento em que se levantará o nosso escudo, a seta vai atravessar e a flecha vai se cravar no nosso coração. Dá para fazer memória, igreja? Ou para você vai ser um cemitério japonês hoje? Igreja participante da ceia do Senhor, ou a igreja no cemitério do japonês? Eu sei que isso está dentro da individualidade de cada um, por isso a Bíblia fala: examine-se pois cada um, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Que Deus os abençoe, meus irmãos, que Deus os guarde, que essa palavra tenha falado profundamente em vossos corações, e que vocês tenham sentido a presença de Deus, e que vocês permitam que Deus os faça viver esse sentimento verdadeiro, que vocês não estejam aqui pelos doces, pelo pedacinho de pão ou pelo pouquinho de suco de uva, não, mas que vocês estejam aqui com todo o sentimento, fazendo memória daquele que vai voltar. Nós não estamos no cemitério, não. Nós não estamos na tumba dizendo: aqui estão os restos mortais de Jesus. Não, 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 não. Nós estamos na casa de Deus, e sabemos que o Senhor está aqui, mas vivo, 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 vivo para sempre. Que Deus os abençoe, que o Espírito de Deus continue falando às vossas vidas, poderosamente e profundamente. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Digam comigo assim, meus irmãos: a paz do Senhor Jesus. Digam comigo assim mais uma vez: a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmãos, todos vocês da Igreja Deus e Amor, vocês de outros ministérios, vocês que juntaram-se a nós na oração, bem-vindos e venham sempre, e muito obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus vos abençoe. Digam comigo mais uma vez: a paz do Senhor Jesus. Vão com Deus, meus irmãos. Vocês estão guardados, vocês estão protegidos e abençoados em nome de Jesus Cristo.